quando voltamos do Rio, ainda na juventude, fomos morar em Fortaleza, estudar em Fortaleza. Aí nós, como disse, o acaso não existe, íamos num transporte coletivo e eu comecei a conversar com um jovem, ele fazia parte de uma mocidade espírita e nos convidou para ir para essa mocidade e a gente foi e gostamos, passamos um tempo na mocidade espírita e depois fomos para as reuniões públicas de adulto e gostamos também e ficamos ao mesmo tempo na mocidade e na reunião de adultos. E quando começamos a ler obras espíritas, então, com aquele afã, aquele desejo de saber as coisas dos planos espirituais, aí a gente foi se aprofundando no estudo e pronto, nos tornamos a partir de então espíritas e tivemos a orientação espiritual de fundar a Casa Espírita aqui em Crateús, né? Nos afixamos aqui na cidade depois de um certo tempo, me deslocando de um local para outro, e de vinda em para outros locais. E um dia fomos chamados de que nós tínhamos um compromisso juntamente com a espiritualidade de fundar a Casa Espírita aqui em Crateús. Aí não faltou apoio. Foi muito interessante, choveu de assistência, de amigos lá de Fortaleza, né? De pessoas também, tudo isso é providencial. A casa com certeza já estava plasmada no plano espiritual e a gente tinha que concretizá-la no plano físico. Foi assim que surgiu a ideia, que não foi nossa, mas com certeza da espiritualidade, de fundar a Casa Espírita aqui em Crateús. Quando a gente começa a ler as obras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese científica, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, obras póstumas, o que é o Espiritismo, você passa a alcançar um conteúdo muito grande de informação, de conhecimento, de conteúdo que lhe convida naturalmente a uma mudança de perspectiva, de entendimento. É como se os horizontes da mente se ampliassem e é bem aquele convite íntimo, aquele convite interior para mudanças, fazendo uma análise minha de antes de ser espírita e depois que me tornei espírita, mudou muita coisa em nossa vida. Então foi isso o que nos convidou para a mudança de pensamento, de sentimento, de atitude, de ter respostas, foi a leitura. Uma leitura naturalmente que não nos cobra com veemência, mas nos toca no íntimo, no interior, e faz com que a gente naturalmente mude, porque a gente se sente bem, né? A gente, quando se conhece o Espiritismo, que se internaliza nos seus conteúdos, a gente naturalmente vai mudando de pensamento, de comportamento, de atitudes e de sentimento, e vai ficando, vamos dizer assim, naquele estado de graça relativo ao que você já captou, ao que você já obteve como conhecimento. Por isso que o Espírito André Luiz, no livro O Conduta Espírita, ele nos convida e nos diz que após você passar 4 anos sendo profitente, né, não só como profissão de fé, mas estudando e conhecendo a doutrina espírita, você deve naturalmente mostrar uma excessiva mudança. E isso acontece com qualquer um, somente com as pessoas que têm sensibilidade e que usam a razão, sabem que tem necessidade de mudar, para que a vida se torne mais leve, mais suave. Bem, o Espiritismo já não enfrenta tanta dificuldade, tanto desafio. Talvez o que falte são pessoas mais definidas, mais comprometidas, que estudem, que se conscientizem, que internalizem a essência da doutrina espírita e com a ajuda dos espíritos, a boa vontade, isso quebra qualquer barreira. Basta a pessoa querer, né? Porque os próprios amigos espirituais dizem, olha,
se você tiver a vontade, se você querer fazer alguma coisa de útil benefício da humanidade, você terá todo o apoio. Então, o obstáculo que nós podemos dizer que existe é mais pessoal de cada um, porque hoje tudo é favorável. Você vê na grande mídia, você vê as redes sociais, a facilidade que temos de divulgar, de levar a mensagem espírita de forma sutil, de forma leve, de forma suave, sem exagero, sem proselitismo. Então, o obstáculo praticamente hoje em dia não existe mais tanto preconceito, né? Porque já é tão difundida a doutrina no mundo inteiro, os congressos estaduais, os congressos nacionais, os congressos internacionais, os congressos mundiais. Então, tudo isso concorre para quebrar essas barreiras, essas dificuldades que possam existir, né? Hoje, nem no início aqui, no início do movimento, nós não enfrentamos tantas barreiras, apenas alguns preconceitos que, com o conhecimento de causa, né, das pessoas que começamos juntos, uma equipe boa, divulgando o Espiritismo com palestras públicas nas escolas, em locais neutros, em clubes, em colégios, né? Tudo isso contribuiu para quebrar essa barreira. Uma coisa que quebra a barreira também é o atrevimento. Um atrevimento no sentido de ter coragem, de enfrentar, de não ter receio de dizer: eu sou espírita, eu sou cristão redivivo. Ser espírita é ser cristão é ser espírita. Porque ser espírita é estar com Jesus na sua consciência, no seu interior, no seu espírito necessitado de luz. E Jesus, ele mesmo diz: vinde a mim, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os ajudarei, né? Se tiver necessidade, socorra a mim, através dos meus ensinamentos, né? Através das ações, das atitudes que o meu Evangelho oferece, você se tornará uma nova pessoa, né? Então, praticamente, não existe mais tanto obstáculo, existe assim, falta de atitudes, de determinação e ter a vontade de difundir, ter o amor, né? De difundir Jesus, porque divulgar o Espiritismo é divulgar Jesus. Então, o obstáculo maior é a gente não divulgar, é a gente se acomodar e não divulgar o Espiritismo. Esse é o maior obstáculo que tem. A maior caridade que pode se fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Então, o obstáculo é não divulgar. No momento que você se propõe a divulgar, pronto, acabou o obstáculo. As pessoas estão necessitadas, aptas a receber tudo aquilo que a doutrina tem para oferecer. As pessoas estão preparadas. Dizem os amigos espirituais que só falta difundir mesmo, levar a divulgação, porque as pessoas estão preparadas para recebê-la. Moisés, né, há quase 5.000 anos atrás, ele traz a primeira grande revelação para a humanidade, que são as leis de Deus propriamente ditas, né? Ele vem dizer o que fazer. É o primeiro contato que a humanidade terrena tem com religiões assim organizadas. É a primeira grande revelação, que é Moisés. Depois de 1.200, 1.300 anos vem Jesus. Jesus vem objetivamente, de forma direta. Ele vem trazer a sua doutrina, o seu Evangelho, que é um código de ética universal, um tratado de ética, de sociologia cósmica universal. Ele vem trazer, dizendo, ensinando como fazer. Mas aí ia ficar muita coisa ininteligível. Ele diz que muita coisa ficaria ininteligível, porque as pessoas não compreenderiam tudo aquilo que ele havia ensinado. Mas ele pediria ao Pai, pediria a Deus, e ele enviaria um novo Consolador. Aí depois de 1857 anos nós temos essa doutrina consoladora, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, as obras básicas, ensinando como fazer. Todas três é uma sequência. Jesus não veio combater nem contradizer a lei mosaica, a lei de Deus propriamente dita. O Espiritismo também não vem contradizer nem combater a lei de Deus, nem o Velho Testamento e nem o Novo Testamento. Vem dar continuidade, vem dar sequência. O próprio Jesus disse que vem dar sequência
continuidade à lei de Deus, depois de Moisés. E o Espiritismo também diz que vem dar sequência, continuidade à lei de Deus. Então ele não veio o Espiritismo para combater, para criticar, para julgar nenhuma doutrina, nenhuma religião, mas vem para difundir as leis de Deus com mais essência, com mais clareza, com mais justificativa, com mais lógica, dando luz aos fatos, tirando o véu da face que eles foram colocados propositadamente. Uma das coisas mais sublimes que eu acho que gosto de fazer é divulgar o Evangelho de Jesus, é falar de Jesus. Apesar da parte científica também, que gosto muito das informações científicas que a doutrina nos proporciona, explicando as leis naturais, as leis de Deus de forma científica, até técnica, são muito importantes, como também a filosofia que está no Livro dos Espíritos, que a tudo responde de forma fácil e compreensível, toda a historicidade da humanidade, desde os primórdios da geração humana aqui na Terra, começando pelo mineral, depois passando pelos seres orgânicos pequeníssimos, até chegar aos seres orgânicos, biológicos maiores, até chegar na fase nominal. Isso é muito interessante, é muito importante. Mas o que eu gosto muito também de fazer, que eu acho assim, que eu me sinto fortalecido, que a gente se sente fortalecido, é estudar o Evangelho, aprender o Evangelho e difundir. Isso nos dá uma fortaleza muito grande. Parece que a gente sente Jesus perto da gente quando a gente faz isso. Fazer a dúvida, como é que você conheceu a doutrina espírita, quando começou a se engajar, a frequentar? Ao mesmo tempo que eu frequentava o Centro Espírita da Irmã Milena, eu também estudava numa escola de freiras. Então, a vivência dos rituais católicos era muito presente na minha vida. E o afastamento do Centro Espírita foi muito natural, ao passo que os anos iam passando e as séries na escola iam exigindo, E eu retorno ao Centro Espírita com 15 anos. Eu retorno com uma imensa dor, E começo os estudos e
ideia da doutrina espírita, é a linha da doutrina espírita, é a definição, enfim, é o conceito que mais me atrai, me chama a atenção na doutrina. É um banquete. É um banquete onde nós podemos saciar nossa fonte de conhecimento. Como eu falei, eu venho também de uma vivência católica. E o que mais me deixava inquieta em vivenciar aqueles momentos é que existia um mistério em torno de tudo. Cada questionamento que eu fazia, a resposta era: é mistério da fé. São os mistérios da fé. Tudo muito misterioso. E essa inquietação, ela foi saciada com a literatura espírita. Então eu considero um banquete, um farto banquete, onde nós podemos saciar a nossa fonte de conhecimento, ter respostas a todos os nossos questionamentos, que nos confortam e nos consolam, né? Sendo de fato uma doutrina consoladora, que nos consola através do conhecimento, não nos conforta com vazios, mas nos conforta nos dizendo na prática, confirmado na ciência, de fato, como as coisas são. A minha visão de cristianismo mudou totalmente. Quando eu fazia o catecismo na Igreja Católica e quando eu fui vivendo, né, aquele ritual, eu estudei 12 anos na escola de freira, então eu vivi muitos momentos ali dentro, né, muitos sacramentos, como eles chamam. Mas sempre me era apresentado, mesmo que o cristianismo seja aprendido através do Evangelho de Cristo, né, depois que Cristo vem, o Deus que me era apresentado, né, a ideia de um Deus punitivo, de um Deus do castigo, de um Deus de ira, né, parecia aquele Deus ainda do Antigo Testamento. Eu não via um Jesus diferente, como eles consideram que é uma única pessoa, né, que Jesus é Deus. Então, ele continuava sendo também o punitivo, o irado. Não faça isso, Deus vai me castigar, não faça aquilo. Quando eu conheço a doutrina espírita, eu conheço um Deus de amor. Eu conheço um Jesus que deu sua vida para nos mostrar o caminho. Então, a minha visão de cristianismo, ela muda totalmente a partir do momento em que eu encontro o amor agora, né, no Evangelho de Cristo, e não punição. Que eu entendo que se eu quero colher morango, eu preciso plantar morango. Que não é Deus que vai me dar uma laranja no lugar do morango, que vai me punir porque eu não estou fazendo isso ou aquilo, mas que o que acontece de ruim, eu mesmo estou produzindo isso nas minhas ações. Isso muda também por saber que, mesmo que eu esteja plantando algo ruim, que eu vou colher, isso é uma lei do universo, ele não deixa de me amar, ele é amor, está ali para mim, em todas as horas. Então muda completamente, traz Deus, traz Jesus, traz essa ideia de amor para perto de mim, para a minha vivência, para dentro da minha vida, não é mais algo distante de mim, lá no céu, tão longe. As ondas de terrorismo mostram muito isso, e depois a
Mas eu ligo mais isso a essa necessidade, vamos dizer que nós temos assim, de estar em busca, de estar sempre construindo e não combatendo. Por isso é que é possível sim se associar e andarem juntos a questão da religião e da própria ciência. É possível você dar algum exemplo com base naquilo que a gente lê e conhece do André Luiz, trazendo para a parte científica? Muitas situações, por exemplo, no livro Evolução dos Dois Mundos, existem várias passagens que o André Luiz falou sobre algumas situações e isso veio se confirmar depois na ciência. Os fatos concretos em si, eu lhe confesso que eu não sei, mas lá dentro da doutrina espírita, muitas e muitas situações vieram sendo confirmadas pela própria ciência. Na verdade, a questão da vida após a morte é talvez a chave para essa compreensão. Primeiro, a compreensão de que seria injusto se houvessem anjos, se houvessem seres já criados perfeitos. Isso aí iria totalmente contra a justiça divina. Assim como as penas eternas, que é o que nós chamamos de inferno, também iria totalmente contra a justiça divina. Se nós compararmos Deus, que é um Pai com amor muito maior do que o nosso, e nós, como seres terrenos, seres pequenos, jamais seríamos felizes sabendo que um dos nossos filhos estaria sofrendo eternamente no inferno. E nem também seria justo conosco se alguém fosse criado já perfeito e não tivesse como passar por nenhuma das provações que nós passamos. Então, o processo da reencarnação nos mostra que nós nem somos criados anjos, mas vamos ascender até isso, e mesmo pecando, não seremos jogados a esse inferno, esse fogo eterno que não consome. Deus, como Pai de amor, sempre vai nos dar oportunidades para que a gente possa marchar do local que nós estamos, ou até inferior a esse, até o dia chegar a ser os anjos. A questão do umbral é bom a gente entender o seguinte: nós somos seres de energia, nós vibramos, e através disso nós criamos um ambiente onde nós vivemos. Após o desencarne, isso não é muito diferente. Então, o que acontece? Nós somos atraídos, certo, por afinidade a locais onde nós ainda temos alguma ligação energética, vamos dizer assim, com esses locais. Esse local pode ser um local muito tranquilo, muito bom, como uma colônia espiritual. E esse local pode ser um local também onde haverá dor, onde haverá ainda um desequilíbrio, porque as energias de quem desencarna levam essa pessoa até esse espaço conhecido como umbral. Então, por afinidade, nós somos chamados, vamos dizer assim, somos levados a essas regiões, e em alguns casos realmente é algo doloroso. A principal diferença entre o umbral e o inferno, que você passar pelas religiões tradicionais, é porque, primeiro, nós vamos falar por conta dessa afinidade, e nós sairemos de lá na medida em que forem drenadas as energias negativas que nós temos, e nós possamos nos voltar para essa sintonia com Deus. Então, Deus já não é Deus que nos manda para o umbral, nós somos levados para nossas próprias energias, vamos dizer assim, e a partir do momento que nós já temos condição, nós somos de lá recolhidos pelos irmãos espirituais mais elevados, que são emissários diretos de Deus. Então, não existe o céu que você vai de uma vez só, e nem existe esse inferno que é sobre a terra. O umbral não é nada mais do que uma passagem. Todos os trabalhos espíritas, eles são sempre iniciados com uma prece. Se a gente for levar o pedaleiro, isso poderia ser um ritual. Durante esse período da prece, a gente pede para a maioria das vezes que as pessoas fechem os olhos. Então, esse fechar os olhos poderia também ser visto um ritual. E talvez o que causa um espanto maior seja a gente costuma pedir que as luzes sejam apagadas para que a gente fique na penumbra. Isso ocorre pura e simplesmente para que a gente possa se concentrar melhor. Às vezes a gente está tentando lembrar uma coisa que não consegue, a gente fecha os olhos aqui um pouquinho, e isso ajuda nessa concentração. Então, a questão de apagar a luz não é nada mais do que proporcionar um ambiente adequado para que você consiga entrar em sintonia mais fácil com a espiritualidade e para quem você está elevando esse pensamento. Mas sempre que se fala de ritual, eu lembro de algo bem interessante. E eu faço a pergunta de volta. Um piloto de um avião, antes de decolar, ele vai verificar todos os equipamentos que tem ali. A pergunta
O fato dele observar todos aqueles equipamentos não traz para ele uma segurança maior, não dá para ele a condição de fazer o voo, de começar o voo com uma tranquilidade maior. Então, essas práticas que nós fazemos dentro da doutrina espírita, a diferença do ritual é que nós não fazemos por fazer. Nós fazemos porque nós temos a convicção de que isso vai nos ajudar a entrar em sintonia com a espiritualidade. Então, a grande diferença é essa. Será que o piloto ele faz isso por ritual ou isso realmente vai, de algum modo, influenciar o trabalho do profissional? O papel social do espiritismo, primeiro é bom a gente entender o seguinte: a doutrina espírita nos dá a condição de uma mudança de dentro para fora, diferente de quando eu quero trazer essa mudança de fora para dentro. Então, nessa mudança de dentro para fora, a gente costuma dizer que fora da caridade não existe a salvação. O que vem a ser a caridade? A caridade é o amor em ação. Então, dentro das obras espíritas, esse vivenciar essa caridade, essa amor em ação, ele é levado muito a sério. Então, não só nos trabalhos sociais que são feitos dentro das casas espíritas, mas principalmente nessa mudança interior que cada um tem. O espaço da casa espírita, ele proporciona essa vivência com a sociedade, essa vivência com as diferenças sociais, de modo que aquele que trabalha não se sente superior àquele que recebe. E muito pelo contrário, ao final de cada um dos trabalhos que é feito na casa espírita, o trabalhador sempre sabe que ele ganhou muito mais do que ele doou. E também em todos esses trabalhos é feito é levado sim, às vezes a questão do alimento, a questão da sopa, mas principalmente é levado ao amor, é levado ao abraço, é levado aos sentimentos. Então, a essa mudança que o espiritismo proporciona, isso com certeza faz uma diferença social muito grande. Não para o atendido, mas principalmente para aquele que consegue internalizar de que nós fazemos parte de um mundo e que é a nossa responsabilidade fazer desse mundo um local melhor.